Sou uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa irritada. Eu sou uma pessoa pouco atraente. Acho que há algo errado com meu fígado. Mas não entendo nada da minha doença e não sei ao certo que parte de mim foi afetada. Não estou fazendo nenhum tratamento e nunca fiz, embora tenha um grande respeito pela medicina e pelos médicos. Não, recuso tratamento por despeito. Há muitos anos, atrasado para o meu voo, entrei em pânico dentro de uma estação ferroviária de Londres. Eu tinha apenas alguns minutos para pegar o trem, mas não tinha ideia de qual plataforma. Aproximei-me de uma equipe uniformizada. Ele me olhou de cima a baixo por alguns segundos, depois me disse para olhar aquele enorme calendário na parede com escritos tão pequenos como termos e condições de novos produtos. Consegui encontrar outra pessoa para me ajudar. Cheguei à plataforma, sem fôlego e suando. O mesmo homem que se recusou a me ajudar estava viajando no mesmo trem. Ele poderia ter me poupado de muita ansiedade e estresse. Sempre me perguntei por que ele se recusou a ajudar. Agora, lendo este romance de Dostoiévski escrito há 150 anos, tenho minha resposta. Dostoiévski escreveu Notas do Subterrâneo em 1864. Nesse mesmo ano, ele perdeu a esposa, Maria, e o irmão, Mikhail. Apesar dessas tragédias pessoais, Dostoiévski conseguiu criar um romance incrivelmente profundo, engraçado e trágico, tudo ao mesmo tempo. 2 anos depois, ele publicou seu romance mais famoso, Crime e Castigo. Mas sua obra mais importante é seu último romance, Os Irmãos Karamazov, publicado em 1879, 2 anos antes de sua morte. Eu revisei os 2 romances aqui. Mas hoje discutirei um de seus romances mais curtos, Notas do Subterrâneo, frequentemente chamado de primeiro romance existencial. Sobre o que é isso? Por que isso é importante? E que lições podemos aprender com o homem do subterrâneo? Antes de responder a essas perguntas, é importante mencionar 2 coisas aqui para dar um contexto mais amplo ao romance. Primeiro, Dostoiévski o escreveu como resposta a outro romance russo publicado 1 ano antes, em 1863, intitulado O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, que por sua vez foi escrito em resposta ao romance Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, de 1862. Em Pais e Filhos, Turgenev apresentou um dos maiores personagens da literatura russa, Bazarov, um jovem nihilista com educação ocidental que acreditava na destruição de tudo na Rússia para poder reconstruir tudo no estilo ocidental. Bazarov era um materialista e racionalista radical que acreditava que a sociedade russa estava podre, mas no final do romance ele muda de ideia e não consegue atingir nenhum de seus objetivos, e ironicamente morre devido a um erro médico. De certa forma, a medicina, produto da racionalidade, em vez de libertá-lo, acaba com sua vida. Enquanto Turgenev tentava alertar os russos sobre a ideologia destrutiva de Bazarov, O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, no entanto, considerava o materialismo revolucionário algo como um valor nominal. A protagonista do romance é uma mulher que foge da família para se tornar independente financeiramente e evitar um casamento arranjado. É um romance de liberdade através do sucesso material. Em Pais e Filhos, de Turgenev, o materialismo nihilista é justaposto ao romantismo e ao tradicionalismo russo. Embora o próprio Turgenev seja um romancista, mostra um nível de objetividade e deixa seus personagens falarem por si. Em O que Deve Ser Feito, entretanto, Chernyshevsky argumenta que o materialismo leva à liberdade. O materialismo baseia-se na ciência e no pensamento racional, que é a ideia central do marxismo, e mais especificamente de Vladimir Lenin, o pai do comunismo russo. Aqui está um fato engraçado: Lenin escreveu uma versão russa do Manifesto Comunista intitulada Você Adivinhou o que Deve Ser Feito, no qual ele diz que um partido político centralizado é necessário para uma revolução. Assim nasceu o Partido Comunista Russo e em 1917 eles derrubou o czar e o resto é história. Além disso, no romance de Turgenev, o personagem principal, Bazarov, é um materialista racional e, de facto, um dos camaradas bolcheviques mais próximos de Lenin e mudou o seu nome para Bazarov para comemorar aquele herói fictício dos bolcheviques russos. Agora você vê como os fatos e a ficção colidem na Rússia. Então, para fechar o círculo, Notas do Subterrâneo é a resposta de Dostoiévski ao niilismo ocidental que invadiu o solo russo e destruiu os valores tradicionais russos.
No entanto, o seu aviso foi ignorado e 70 anos mais tarde a Rússia transformou-se num estado socialista com o materialismo racional como a sua ideologia central. A segunda coisa importante a notar é que Dostoiévski tinha 41 ou 42 anos quando escreveu Notas do Subterrâneo, que é o período mais precário na vida de um homem, quando o significado e o propósito assumem um foco incrivelmente nítido, e a maioria dos homens experimenta o que é denominado como uma crise de meia-idade. A razão para isso pode ser evolutiva. Quando o homem chega aos 40 anos, tem um filho ou filha adulto por volta dos 20 ou 25 anos, portanto não lhe resta outro propósito. Ou atingem o auge da carreira e perdem o propósito. Então Notes from Underground são as confissões de um homem de 40 anos. O facto de ele ter escolhido uma igreja clandestina, e não uma igreja, para sua confissão também é importante. Ele sabia que os intelectuais russos não iam mais à igreja. Ele não poderia contar a verdade a um padre, mas poderia contar a verdade aos seus leitores. Em 1864, Dostoiévski já havia passado por muitas tribulações na vida. Ele se tornou um autor de sucesso após publicar Por Folk em 1845, aos 24 anos. Suas ideias radicais e revolucionárias levaram à sua prisão, a uma execução simulada e a 10 anos na Sibéria. Ele retornou a São Petersburgo em 1859 totalmente transformado de um intelectual radical ocidentalizado em alguém que tinha o maior desdém por esses mesmos intelectuais. Assim, Dostoiévski combinou a sua própria crise de meia-idade com a crise sociocultural da Rússia da década de 1850 numa pequena novela, composta por apenas 2 capítulos ou cerca de 100 páginas. Resumo: o primeiro capítulo é muito curto e possui 11 sessões nas quais o narrador anônimo, ou o homem subterrâneo, se apresenta como um homem doente, e também articula suas ideias sobre a filosofia, a existência humana e sua rejeição da racionalidade como solução para os problemas da Rússia. Ou felicidade humana em geral. No segundo capítulo, que constitui a maior parte do romance, ele narra sua própria história de como foi humilhado por um policial e relata sua tentativa covarde, fracassada e cômica de se vingar dele, mas o policial nem percebe ele. Por que ele é tão insignificante? Sua segunda história é como ele tentou pedir dinheiro emprestado ao chefe, mas não teve coragem de fazê-lo, novamente de forma cômica, mostrando sua covardia. Mais tarde, quando ele força um convite para uma reunião da escola, seus amigos não demonstram respeito por ele. Eles brigam e o deixam em paz, mas ele os segue até o bordel onde conhece uma prostituta, chamada Lisa. O nome Lisa aparece em muitos romances de Dostoiévski e ela representa uma espécie de mulher infeliz. Lizaveta em Crime e Castigo, a infeliz irmã do corretor de penhores que aparece como Raskolnikov está assassinando sua irmã e, portanto, se torna a vítima número 2. Nos Irmãos Karamazov, a mãe de Pavel também se chama Lizaveta, que engravida do filho de Karamazov e morre em parto e seu filho acaba matando o pai antes de cometer suicídio. O homem subterrâneo sente que sua vida está tomando um rumo positivo quando consegue dormir com Lisa, mas talvez uma clareza mental pós-sexo permita que sua amargura ressurgisse. Apesar de sua vida lamentável, o homem do subterrâneo despreza Lisa. Ele até a repreende por vender seu corpo e sua alma por dinheiro. Ele diz a Lisa que a vida dela é fútil e sem sentido. Na verdade, é a sua própria vida que não tem sentido, mas agora, na posição de poder, ele pensa que pode injetar seu veneno nela. Ela o abandona e ele fica arrasado. Ele se amaldiçoa por ser tão estúpido. Da forma como a sociedade o tratou, ele se tornou profundamente ressentido e mesquinho e queria aplicar isso a alguém mais fraco do que ele, alguém como Lisa. Friedrich Nietzsche chama esse ressentimento de mentalidade escrava. Aqueles que são maltratados tornam-se amargos pelo resto da vida e tentam transmitir seu ressentimento aos outros. Um bom exemplo são os revolucionários que conseguem derrubar um regime tirânico e acabam se tornando eles próprios tirânicos, como lindamente retratado no romance Animal Farm, de George Orwell. Agora que o homem do subterrâneo se sente um perdedor total, ele não tem nada a perder, então o que ele faz? Ele não se torna um revolucionário, pois Marx afirmou que os revolucionários ideais são aqueles que não têm nada a perder, exceto as suas correntes. O homem do subterrâneo, porém, entra em si mesmo. Ele se isola da sociedade como um monge budista ou um animal ferido que vai a algum lugar para morrer longe dos outros.
O homem subterrâneo está fisicamente doente, principalmente no fígado, mas o mais importante é que ele está tão profundamente ferido psicologicamente que não deseja mais receber qualquer tratamento para a sua doença. Ele desistiu. Só que ele quer alertar-nos sobre como a modernidade, com o seu progresso impulsionado pela racionalidade, pode transformar todos nós em alguém como ele, isolado, insatisfeito e ressentido. Agora, o que podemos aprender com o homem subterrâneo de Dostoiévski? Estas 8 lições lhe darão uma excelente visão da filosofia de Dostoiévski e da análise psicológica do homem moderno. Lições 1. Somos insignificantes. Porque sou o mais desagradável, o mais estúpido, o mais absurdo e o mais invejoso de todos os vermes da terra, que não são nem um pouco melhores do que eu, mas, sabe-se lá por quê, nunca são confundidos, e embora eu seja sempre insultado por todos os piolhos, essa é a minha condenação. O homem do subterrâneo sofre de complexo de inferioridade, talvez devido à sua origem socioeconômica mais baixa. Ao longo do romance, ele fala sobre o quão insignificante ele é. No início do romance, ele tenta um ato de vingança, mas para sua consternação, seu inimigo nem mesmo nota. Como resultado, ele desenvolve ódio por si mesmo. Ele diz, por exemplo, eu odiava a minha cara, achava que era uma cara de canalha, e até suspeitava que havia algo de servil nela, e por isso, toda vez que ia ao escritório, fazia esforços agonizantes para parecer tão independente quanto possível. Para que não sejam suspeitos de subserviência e para que meu rosto tenha a expressão mais educada que puder. Essa constatação o leva à clandestinidade para que possa avaliar sua vida em sua totalidade, como uma espécie de espelho existencial nítido. Ele diz, agora, estou vivendo minha vida no meu canto, zombando de mim mesmo com o consolo rancoroso e inútil de que um homem inteligente não pode se tornar nada sério, e só o tolo é que se torna alguma coisa. Sim, um homem no século XIX deveria ser preeminentemente uma criatura sem caráter ou um homem de caráter, um homem ativo é preeminentemente uma criatura limitada. Então, em essência, o homem do subterrâneo é muito inteligente ou muito educado para seu próprio bem. Sua amargura também vem do fato de ele não ter coragem suficiente para agir de acordo com suas ideias. Ele acredita que todo homem respeitável tem segredos obscuros, corpos escondidos no armário, por assim dizer, mas ele não tem nada disso. Seus segredos mais obscuros nada mais são do que alguns atos de mesquinhez. Se você não tem segredos, erros, más decisões ou corpos no armário por falta de melhores condições, você não fez muito. E ele se autodenomina um rato que rastejou para o subsolo. Isto descreve as condições da maioria das pessoas. Somos insignificantes, o que de certa forma pode ser libertador. 2. Eu sou um homem que pensa. Para agir é preciso estar absolutamente seguro de si mesmo, não deve haver dúvidas em parte alguma. Mas como posso, por exemplo, ter certeza de mim mesmo? Onde estão as causas primárias sobre as quais posso me posicionar? Onde estão meus alicerces? O homem do subterrâneo sofre do que ele chama de uma consciência intensificada ou de si mesmo. Sempre extremamente autoconsciente de seus próprios comportamentos e pensamentos. Por que é que? Ele acha que esta elevada autoconsciência foi o resultado de sua educação moderna, que ele chama de o tubo de ensaio ou que produz uniformidade e covardia, portanto ele perdeu sua espontaneidade natural. De certa forma, ele afirma que a escolaridade matou a sua criatividade, mas também a sua coragem de ser um homem de ação. Isto é semelhante ao homem supérfluo, personagem muito importante em toda a literatura russa do século XIX, inclusive nas obras de Pushkin, Lermontov, Turgenev, Dostoiévski e Tolstói. O que é um homem supérfluo? Alguém que vive na sua cabeça, muitas vezes romântico, pensa demais, mas tem pouca ou nenhuma iniciativa para agir. Turgenev compara o Hamlet de Shakespeare com Dom Quixote de Cervantes. Hamlet pensa sem fazer nada, enquanto Dom Quixote age sem pensar muito. O homem do subterrâneo é inteligente, mas talvez seu status social não seja alto o suficiente para concretizar suas ideias. Essa impotência social leva ao ciúme e à amargura psicológica. Ele gostaria de ter o poder de afetar a sociedade ou, se não o poder, pelo menos alguma estupidez para agir sem pensar. Ele é uma espécie de meio termo, nem aqui nem ali.
Intelectualmente superior à maioria das pessoas, mas socialmente inferior a muitos homens de ação. Isto reflete a posição do próprio Dostoiévski na Sibéria. Ele foi jogado entre os prisioneiros comuns da classe trabalhadora, então os observou com alguma inveja de como sua visão de mundo parecia simples. Dostoiévski, por outro lado, um intelectual, vivia em sua própria cabeça desejando desfrutar de um pouco mais de estupidez. O que a educação faz, ela aumenta a sua consciência, por mais útil que seja, também pode ser um prejuízo para o seu crescimento e felicidade, porque o impede de ser uma pessoa proativa. Terceiro, o problema da consciência ou mais, ainda assim, estou firmemente convencido de que uma grande quantidade de consciência, todo tipo de consciência, na verdade, é uma doença. Dostoiévski fez da infância o foco de seu último romance, Os Irmãos Karamazov, no qual lamenta a perda da inocência e uma espécie de ignorância feliz. Porque uma vez visto, nada deixa de ser visto. O homem do subterrâneo pensa que a consciência aguda ou estar autoconsciente o tempo todo tem um enorme impacto psicológico em um homem inteligente. Eu lhe digo solenemente que muitas vezes tentei me tornar um inseto. Mas eu não estava à altura nem disso. Juro, senhores, que estar demasiado consciente é uma doença realmente profunda. Para ele, consciência é experimentar verdadeiramente emoções como ciúme, raiva, ressentimento e vingança, mas ainda assim completamente incapaz de agir ao experimentar essas emoções. Ele diz: você não pode ter uma consciência plena e genuína sem um coração puro. Ele sente toda a profundidade de sua humilhação por causa de sua consciência aguda. Seu inimigo, o oficial, porém, é uma espécie de pessoa de cabeça fria que não percebe as coisas e, portanto, vive em uma espécie de estado de êxtase. Assim, a educação nutre o seu intelecto e a sua inteligência aumenta a sua consciência. Ele diz, lhe repito com ênfase, e todas as pessoas ou diretas ou e os homens de ação são ativos apenas porque são estúpidos e limitados. Em outras palavras, eles não têm consciência aguda, portanto são mais espontâneos. Quarto, um homem de ação é espontâneo ou bem, o homem espontâneo é o verdadeiro homem. Estou verde de inveja desses homens. Eles são estúpidos, não vou negar isso, mas talvez um homem normal devesse ser estúpido. O homem do subterrâneo considera uma pessoa espontânea alguém próximo da natureza e de seus instintos naturais. Embora ele próprio esteja muito distante de seu estado natural de ação, porque pensa demais e analisa demais, mas é incapaz de fazer as coisas acontecerem. Quando ele quis pedir dinheiro emprestado ao chefe, demorou uma eternidade para bater na porta. Outra coisa que ele inveja nos homens espontâneos é a felicidade e o riso. Eles caem na gargalhada, enquanto o homem do subterrâneo os observa com dúvidas e perguntas enchem sua cabeça. Apesar de seu ciúme pelos homens de ação, ele ainda os elogia indiretamente dizendo que são estúpidos, o que limita seu processo de pensamento, então eles agem rapidamente. A modernidade, num nível muito mais profundo, tem a ver com previsibilidade. Na época de Dostoiévski, apenas as fábricas, os exércitos e o sistema educativo visavam o controle total e a previsibilidade. Mas hoje o mundo tornou-se tão previsível que não conseguimos lidar de outra forma. Os alimentos devem estar disponíveis no supermercado. Bebe em bares. Trens na hora certa. Até o algoritmo prevê o que gostamos de consumir online. Ele diz: admito que 2 vezes 2 são 4 é uma coisa excelente, mas se quisermos dar tudo o que lhe é devido, 2 vezes 2 são 5 às vezes também é uma coisa muito encantadora. Portanto, nós, humanos, amamos a previsibilidade, mas também as surpresas. A única vez que o homem do subterrâneo baixa a guarda e se torna espontâneo é depois do sexo com Lisa, ou com clareza mental pós-sexo, e como resultado ele sofre as consequências de ela o deixar. 5. Os humanos são autodestrutivos ou mais o desespero pode conter os mais intensos tipos de prazer quando alguém está fortemente consciente da desesperança de sua posição. No romance de Chernyshevsky, O que fazer? O Palácio de Cristal da Grande Exposição de 1851 em Londres, Reino Unido, é visto como a derradeira utopia do racionalismo material, uma estrutura feita de vidro e ferro. O homem do subsolo diz que não importa quão bela possa ser essa utopia, os humanos são fundamentalmente autodestrutivos, está escrito nos nossos genes. O sofrimento é a única origem da consciência. No entanto,
A consciência é o maior infortúnio para o homem, mas sei que o homem a valoriza e não abriria mão dela por qualquer satisfação. A consciência, por exemplo, é infinitamente superior a 2 vezes 2 são 4. Nossas emoções negativas que causam sofrimento existem por uma razão do ponto de vista evolutivo. Precisamos da dor para que possamos compreender melhor o nosso mundo. Sofremos para que possamos superar isso. Hoje nós nos protegemos. Proteja-nos das coisas negativas. Temos terapia e remédios para nos proteger. Ao menor problema, recorremos à ciência para nos ajudar. O homem do subterrâneo, apesar de sofrer uma doença grave, recusa-se a receber tratamento ou ajuda e, em vez disso, optou por viver sozinho, o que é autodestrutivo. Ele até sente prazer em ser humilhado pelo policial. Portanto, a abordagem do homem do subterrâneo vai contra a indústria da autoajuda. Em vez disso, ele destaca o lado autodestrutivo do ser humano. Não importa o quanto nos protejamos das emoções negativas, elas são necessárias para nós. Como discuti no meu vídeo sobre Marcel Proust, o sofrimento é fundamental para a criatividade humana. O próprio Dostoiévski concorda com o homem do subterrâneo que o sofrimento não pode ser evitado e que existe um verdadeiro prazer na dor. 6. E também somos irracionais, ou seja bom ou ruim, às vezes também é muito agradável quebrar coisas. O homem do submundo se recusa a receber tratamento para sua doença para esclarecer uma questão mais profunda. Quando seu corpo está doente, você não consegue mais tomar decisões racionais. A obesidade ou o vício em álcool, drogas ou sexo vão contra o pensamento racional. O homem do subterrâneo ressalta que existem motivações subjacentes mais profundas que ditam nossas escolhas diariamente. Mas então uma simples doença física pode distorcer os seus pensamentos ou uma simples explosão emocional pode destruir palácios que levamos anos para construir. O ser humano é como um jogo de Jenga. Sempre existe o perigo de um pequeno deslize. Mesmo uma pequena dor de dente pode mudar a sua visão do mundo. A estrutura evolutiva de milhões de anos não pode mudar porque a modernidade exige que sejamos racionais e lógicos o tempo todo. Dostoiévski tem uma opinião muito negativa sobre a humanidade e pinta o ser humano como algo muito frágil, maleável, líquido e instável. Nossa natureza ou nosso corpo ditam nossas vidas, por isso somos caóticos, autodestrutivos e emocionalmente instáveis. Por quê? Nossa miopia ocorre porque não conseguimos ver o panorama geral de nossas vidas. Estamos no presente e temos pouco ou nenhum conhecimento do futuro. Estamos no meio de nossas vidas. O underground man está sofrendo de algum tipo de doença hepática. Talvez isso tenha distorcido seus pensamentos sobre seu próprio valor e sua vida. Quando estamos felizes por muito tempo, procuramos algum caos. Quando estamos seguros, queremos perigos falsos como uma montanha-russa. Quando temos paz, brigamos por coisas triviais. O homem do subterrâneo acha que estamos programados para buscar emoções negativas e comportamento irracional. Não importa quanta racionalidade nos seja instilada, ela não consegue controlar o nosso lado irracional, ou seja, as emoções. 7. A inteligência não faz de você uma pessoa melhor ou na verdade, acredito que a melhor definição de homem é o bípede ingrato. Mas isso não é tudo, esse não é o seu pior defeito, seu pior defeito é sua obliquidade moral perpétua. De acordo com os racionalistas, estar consciente do nosso próprio interesse permite-nos fazer escolhas inteligentes, portanto, se todos os seres racionais fizerem escolhas inteligentes, podemos criar uma sociedade que funcione como uma máquina, previsível e feliz. Mas o homem do subterrâneo tem 2 problemas com escolhas racionais. Primeiro, a inteligência, em vez de lhe dar clareza de pensamentos, faz com que tudo pareça nebuloso e embaçado, enquanto a estupidez, por outro lado, lhe dá clareza em preto e branco. O homem do subsolo conclui que a inteligência é fútil quando se trata de fazer boas escolhas. Ele até questiona o livre-arbítrio, argumentando que nossos desejos mais profundos determinam a maioria de nossas escolhas, sem que tenhamos consciência disso. Por exemplo, a escolha de um parceiro está profundamente enraizada na nossa biologia, e é por isso que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade em encontrar um parceiro adequado no mundo de hoje. Em segundo lugar, ele diz que as pessoas inteligentes empregam a razão como instrumento para distorcer a verdade para o seu próprio interesse egoísta, em detrimento da sociedade como um todo.
Portanto, a inteligência, embora altamente valorizada, não pode lhe proporcionar essa clareza mental ou retidão moral. Apenas aumenta seu senso de identidade ou ego. Quanto mais inteligente você for, menos altruísta você se tornará. 8. O homem do subsolo conta histórias. Finalmente, estou entediado e constantemente não faço nada. E escrever as coisas realmente parece um trabalho. Dizem que o trabalho torna o homem bom e honesto. Bem, aqui está uma chance, pelo menos. Dostoiévski escreveu Notas do Subterrâneo em resposta a um romance corajosamente intitulado O que Fazer. Agora, a resposta do homem subterrâneo é não fazer nada. Ele se descreve como preguiçoso e diz que está em um estado de inércia ou inação consciente. Ele parece um monge taoísta escondido em algumas montanhas remotas. Ele não quer mudar o mundo ou a si mesmo. No entanto, o homem subterrâneo não está completamente perdido. Ele tem vontade de escrever. Sua confissão está lançando luz na escuridão da psique humana. Consciente ou inconscientemente, ele está tentando nos ajudar contando sua própria história. É um momento de aprendizado. Ele tem duas ferramentas importantes em seu galpão subterrâneo. Primeira, honestidade. Ele não desvia o olhar da verdade, às custas de seu próprio caráter, descrevendo-se como um rato, uma pessoa desagradável, ressentida e um perdedor patético. Sua honestidade é revigorante de ler. Também é terapêutico. E acho que suas confissões aqui devem tê-lo ajudado a desabafar um pouco. A segunda ferramenta que ele emprega é a comédia. Lendo Notas do Subterrâneo, você não consegue parar de rir de vez em quando. Apesar do seu pessimismo russo, ele tem um bom senso de humor comédia através da autodepreciação. Ainda hoje, grandes comediantes empregam a autodepreciação como ferramenta para criar empatia e compreensão. O homem do subsolo tem muito sucesso em tornar o leitor enfático à sua condição. Então, apesar de pensar que é um completo perdedor, ele consegue nos ensinar a todos através do poder da narrativa e da comédia. Sua linguagem também é linda, o que nos dá uma sensação de patos. Aqui está um exemplo: os postes de luz isolados brilhavam tristemente através da névoa de neve como tochas num funeral. Toda a cidade, país ou mesmo civilização está condenada e estamos enterrando tradições com nossas próprias mãos na mudança de nome e no progresso. Ele está nos dizendo que devemos parar e refletir sobre as coisas, sobre para onde estamos indo. O homem do subterrâneo viveu numa época em que a terapia não existia. Ele se refugiou na solidão. Essa solidão é algo que o torna querido por todos nós, porque, em última análise, somos almas solitárias vagando neste planeta rochoso que chamamos de lar, enquanto ao mesmo tempo tentamos dar sentido a tudo isso, em nossa busca por significado e propósito na vida. Obrigado por ouvir.